E aí, pessoal, vamos estudar juntos para as provas de certificação Ambima. Então, vem comigo. É o seguinte, hoje eu vou falar com vocês sobre a tributação em renda fixa. Os produtos de renda fixa que nós temos aí, que cai na prova tanto da CEA como da CPA 10 e CPA 20, são o CDB, a letra financeira, o DPGE, também o CRI, o CRA, a LCI, a LCA, os títulos públicos. Estes são os principais, as debêntures incentivadas, as notas promissórias, alguns produtos ligados aí ao imobiliário e ao agro, como o CDCA, o CCI e também a CPR, a LCI e a LCA ligadas ao agronegócio. Esses são alguns dos produtos que vocês vão também estudar comigo aqui um por um, as características de cada um deles, não se preocupe, mas são alguns produtos da renda fixa, certo? Que não são ações, que não são negociados em bolsa de valores, a não ser os títulos corporativos que precisem de emissão pública quando eles são oferecidos ao mercado por uma empresa, sociedade anônima de capital aberto. E hoje eu quero falar para vocês como é feita a cobrança dos impostos e quais os impostos são cobrados sobre estes títulos. Primeiro, lembrando o seguinte, que os impostos são cobrados sobre os rendimentos, em geral não são cobrados sobre o capital, e os dois impostos mais cobrados são o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e o Imposto de Renda. O IOF, primeiro, falando dele, ele é cobrado apenas se o investidor resgatar este título antes do 30º dia, ou seja, até o 29º dia, porque no 30º dia a tabela do IOF é zerada e aí não tem mais cobrança a partir do 30º dia. Essa tabela você não precisa se preocupar com ela, é uma tabela regressiva, tenha só isso em mente, uma tabela regressiva e o percentual é cobrado de acordo com os dias de permanência sobre o rendimento. Tá bom? Zerando no 30º dia. Muito bem. O imposto de renda tem um pouco mais de regrinhas e nós vamos discuti-las agora. Se você já estudou alguma coisa sobre fundos de investimentos, o percentual e a tabela é a mesma. Ou seja, como é que é cobrado quais são os percentuais cobrados sobre todos os títulos de renda fixa, tá? Tirando aqueles que são isentos, né? Antes eu mencionei que a LCI e a LCA, por exemplo, o CRI e o CRA, são títulos de renda fixa. Isso sim é verdade, mas eles são isentos da cobrança do IOF e do Imposto de Renda. Então, para esses não cabe a explicação aqui. Para os demais que não têm isenção para a pessoa física, nós usamos a tabela que começa a cobrar a partir do primeiro dia até os 6 meses. Então, quem sacar o título antes de 6 meses vai pagar 22,5% sobre o rendimento desse período. É a maior alíquota que tem aí nesse período. Dos 6 meses a 1 ano é cobrada, essa alíquota cai para 20%. De 1 a 2 anos, essa alíquota cai para 17,5%. E depois de 2 anos, cai para 15% e aí fica nos 15% até o momento do resgate. Então a menor alíquota é 15%, a maior alíquota é 22,5%, havendo uma distância de 2,5% a cada ano que passa, se aproximando dos 2 anos, que é o prazo final aí, tá certo? Então você tem que... Essa tabela, há anos atrás a gente tinha que decorar ela, porque na prova cai muito ainda, né? Mas a gente tinha que decorar ela. Hoje a prova te disponibiliza numa aba os percentuais e também esses prazos. Então não se preocupe muito em decorar essa tabela, mas é importante você entender a aplicação dela. Para isso eu vou te dar, por exemplo, uma situação real. Pensa comigo que você comprou uma letra do Tesouro Nacional, uma LTN, que é um título público pré-fixado. Se chama também, o nome novo dele se chama Tesouro Pré-fixado. Bem, o que eu quero dizer com isso? Se você comprou este título, esse Tesouro Pré-fixado, e o prazo de vencimento dele é de 10 anos, e você segurar ele até o último dia de vencimento, ou seja, durante o período de 10 anos, como esse título não tem o pagamento de cupom semestral de juro, o cliente só vai pagar o imposto no momento do resgate, ou seja, após os 10 anos. Quanto que ele vai pagar de imposto? Ele vai pagar 15% sobre o rendimento destes 10 anos.
e vai fazer o resgate líquido do imposto de renda, né? IOF também já não tem mais, porque já passou de 30 dias, vai receber o valor líquido do investimento, mais os juros, menos o imposto de renda de 15% somente sobre os rendimentos, não é sobre o capital. Então essa é a ideia da cobrança, a forma de cobrança aí do juro, da tributação sobre os títulos de renda fixa que eu queria deixar para você. Da mesma forma, se você investir num CDB com vencimento para, vamos supor, 90 dias, só 90 dias, e você resgatar ele, então, em 90 dias, você vai pagar o máximo da tabela, que é 22,5. Por que isso? Porque a tabela do governo diz que de 0 a 180 dias nós temos que pagar 22,5% sobre o rendimento. Um outro detalhe importante que você precisa lembrar aí para a sua prova é que quem paga, quem é o investidor, mas quem recolhe, o responsável pelo recolhimento dos impostos nos títulos de renda fixa é a instituição emitente do produto, do ativo, tá certo? É diferente do que com ações, onde o responsável é o próprio investidor. Aqui quem é responsável por recolher esses impostos é a instituição emissora. Então, se for um CDB, é o próprio banco, né? Se for o título público, é o próprio governo, e se for um produto de uma empresa, de um título corporativo como uma debênture, a própria empresa fará a retenção do investidor e fará o recolhimento para o governo. Essa é a forma de cobrança. Não existe come-cotas nesses títulos de renda fixa, ou seja, não existe uma cobrança prévia, nem semestral, nem anual. Não existe também uma cobrança nem prévia e nem uma cobrança como se fosse um dedo duro, como nas ações, que é cobrado um valorzinho menor antes e depois é feito o ajuste no mês seguinte. Isso não existe no título público, é feito somente a cobrança no resgate. Então, fica muito fácil de lembrar na hora da prova. Renda fixa cobra no resgate. Qual o percentual? O percentual da tabela que você acabou de ver, que vai de 15 a 22,5, dependendo do prazo de permanência. Alguns títulos de renda fixa, como LCI, LCA, CRI e CRA, são isentos de impostos para a pessoa física. Segue aí muitas dicas para você, espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo e um grande abraço do professor Cláudio.